Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Ex-policial militar acusado de matar a namorada começa a ser julgado 4 anos após o crime. Ana Clara Cabral foi assassinada em fevereiro de 2015 com 5 tiros. Até hoje, Itamar Lourenço Júnior não assumiu a autoria do assassinato. Jovens estão entrando cada vez mais cedo para o mundo do crime. Um adolescente de 13 anos foi detido dirigindo um carro após ser perseguido por policiais e provocar um acidente em Jardim Camburi. Ele é suspeito de roubar o veículo de uma mulher um dia antes em Jardim da Penha. Acidente com van escolar em Cariacica acende o alerta para os riscos do transporte de crianças em veículos irregulares e sem manutenção correta. A última inspeção na van foi feita há 1 ano, quando o correto é a cada 6 meses. O que também mostra que falta fiscalização no transporte escolar. Veja também, deputados federais capixabas do PSB votam contra a orientação do partido e a favor da reforma da Previdência. Ted Conte e Felipe Rigoni correm o risco de ser expulsos do PSB. E mais, o frio intenso registrado no estado nos últimos dias piora ainda mais a condição de vida já tão difícil dos moradores de rua. Nessas horas, eles precisam contar com a solidariedade da população para conseguir cobertores e alimentos. Agora, no Jornal Capixaba. Só deve terminar de madrugada o julgamento do ex-policial militar Itamar Lourenço Júnior, acusado de matar a namorada Ana Clara Cabral em fevereiro de 2015. A jovem tinha 19 anos quando foi assassinada com 5 tiros e teve o corpo jogado em uma ribanceira na Serra. Até hoje, Itamar não assumiu a autoria do crime. Se for condenado, ele pode pegar até 33 anos de prisão. Familiares e amigos da estudante Ana Clara Félix Cabral, assassinada quando tinha 19 anos, se concentraram na frente do Fórum Criminal da Serra. Com faixas e camisas com uma foto da vítima, eles pediam justiça. Eu espero que ela seja bastante correta, até porque vai ser uma mulher e a lei seja severa com ele. Ele é um monstro. Eu espero que seja hoje se resolva isso, que ele seja condenado para fechar esse ciclo tão doloroso para todos nós, para todos os amigos. O crime aconteceu em fevereiro de 2015. De lá até o início do julgamento se passaram 4 anos, período de angústia e muita saudade da jovem. Foi um crime monstruoso. Acho que nenhuma pessoa merece passar por isso que a gente está passando aqui. Uma menina nova, jovem, com vários sonhos, que foi perdido por causa de uma monstruosidade dessa. O réu, o ex-policial militar Itamar Rocha Júnior, era o namorado de Ana Clara na época do assassinato. Ele está sendo julgado por 3 crimes. Se condenado, a pena máxima pode chegar a 33 anos e 6 meses de prisão. Ele está sendo acusado por 3 crimes: homicídio qualificado, com 2 qualificadoras, ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime. Então, o primeiro crime, de 12 a 30 anos, a pena, ocultação de cadáver de 1 a 3 e comunicação falsa de crime de 1 mês a 6 meses. Então, são 3, seria uma somatória das penas. As mães de Bárbara Richardelli e de Gabriela Oliveira, jovens também assassinadas pelos namorados, estiveram no fórum para dar apoio à família de Ana Clara. A gente tem que dar força para outras mães, outros pais, que só a gente sabe o que é isso. É o mesmo sentimento que a senhora também tem? Mesmo, é o mesmo sentimento. Um buscando dar força pro outro, né? E estamos aí na nossa luta, porque a gente sabe que isso não vai acabar, né? Porque cada dia que passa vai aumentando mais os assassinatos, mais famílias chorando como a gente chorou, como a gente chora, vários pais, várias mães, né? Então a gente tem que se unir, um dar força pro outro. Logo no início do julgamento, a previsão é que sejam ouvidas 12 testemunhas, 7 de defesa e 5 de acusação. Entre as testemunhas de acusação está um policial civil, que é amigo do réu. Na época, foi para o policial que o acusado contou onde estava o corpo de Ana Clara. O testemunho desse policial civil é muito relevante, porque foi ele que indicou
ao local do crime. O policial teve contato com o réu logo após a prisão do réu, ainda no DML, e o réu confessou o crime para esse policial e depois indicou aonde estava o corpo. O corpo só foi localizado porque o réu falou para esse policial. No mesmo dia do crime, Itamar foi preso. Desde então, ele se mantém em silêncio. A única informação passada pelo acusado está no boletim de ocorrência. Na época, Itamar afirmou que o carro em que ele estava com a namorada foi cercado por criminosos e que Ana Clara teria sido sequestrada. A prova mostra que muito antes do encontro do corpo já dava para ver que a história inicial do acusado não estava batendo. Então foram muitas contradições. O acusado fala que foi abordado por assaltantes num ponto X e que andou quase 4 quilômetros até uma empresa para pedir socorro. Só que dentro desse trajeto de 4 quilômetros deve ter pelo menos umas 10 empresas, postos de gasolina 24 horas, mais de uma centena de imóveis. Então por que pedir socorro só nessa empresa? Foi essa questão de onde ele pediu socorro que começou a levantar a dúvida na polícia. Segundo a acusação, o ex-policial matou a namorada dentro do carro com 5 tiros e jogou o corpo dela em uma ribanceira, às margens da rodovia do Contorno, na Serra. O motivo do crime seria o ciúme excessivo do réu. 5 meses depois do crime, Itamar foi expulso da Polícia Militar. A Corregedoria entendeu que o comportamento do PM denegriu a imagem da corporação. Os jovens estão entrando cada vez mais cedo para o mundo do crime. E mais um exemplo foi registrado hoje em Vitória. A polícia apreendeu um adolescente de 13 anos dirigindo um carro roubado. Ele só foi detido após ser perseguido por policiais militares por várias ruas de Jardim Camburi. O garoto é suspeito de roubar o veículo de uma mulher um dia antes em Jardim da Penha. Foi nesta rua, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, que terminou a perseguição policial. O adolescente, de apenas 13 anos, só parou depois de bater em 2 veículos que estavam estacionados. Os policiais começaram a seguir o adolescente depois que um dos pontos do cerco eletrônico detectou que o veículo havia sido roubado. Quem mora na rua se assustou com o barulho e a movimentação policial. Foi um susto tremendo. Foi um horror. Eu estava em casa e estava no computador quando ouvi o barulho. Aí viemos para a varanda para ver o movimento e vimos que era um carro que bateu no outro que estava ali, a polícia cercando de um lado e do outro, o rapaz já estava no chão. Segundo a polícia, o adolescente roubou o carro de uma mulher, acompanhado de um comparsa, na noite de terça-feira, em Jardim da Penha. A vítima reconheceu o menor como um dos autores do crime. Segundo testemunhas, quando foi apreendido, o adolescente também estaria acompanhado. O adolescente foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Vitória. O delegado de plantão pediu a internação do menor. Embora só tenha 13 anos, segundo a polícia, o adolescente já foi detido diversas vezes, a maioria por roubo. A última apreensão teria ocorrido há 6 meses. Moradores da rua onde terminou a perseguição ficaram assustados com a pouca idade do suspeito. Para mim ele é de maior, né? Para mim ele é de maior. Comete um crime desse, para mim é de maior. Tira toda aquele negócio de que ele é de menor, não existe isso. Tudo vem de família. Eu acho assim, a falta de assistência dentro de casa. Aí vem com a cultura, que educação é dentro de casa, cultura é na escola. Você vai adquirir, né, uns ensinamentos. Agrega um ao outro. Mas é muita coisa, é uma situação muito complicada. Hoje em dia está faltando muita oportunidade. A gente está vendo criança de 9 anos sendo envolvida. Se o estado, onde o Estado está ausente, presente está o tráfico, presente estão essas coisas. Um vídeo com criminosos exibindo armas dentro do condomínio Ourimar, na Serra, está circulando nas redes sociais e tem deixado moradores do residencial assustados. Nas imagens, 3 homens mostram 3 armas. Um dos suspeitos faz ameaças. É a tropa dos prédios, é a tropa do Ourimar. A ação de bandidos dentro do condomínio não é novidade para os moradores. Em abril deste ano, a Polícia Civil prendeu Silvestre de Jesus Santos, acusado de expulsar famílias do mesmo condomínio. Segundo as investigações, o acusado usava crianças armadas com facas para praticar as ameaças. A Polícia Civil informou que monitora as atividades criminosas e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas no condomínio Ourimar, onde já foram feitas várias prisões. Um acidente ontem com uma van escolar em Cariacica
acendeu o alerta para os riscos do transporte de crianças em veículos irregulares e sem manutenção correta. A última inspeção na van foi feita há 1 ano, quando deveria ser a cada 6 meses. O que também mostra que falta fiscalização no transporte escolar. Os pedaços da lanterna da van escolar estavam no meio da rua na manhã desta quinta-feira. O veículo subia essa ladeira do bairro São Francisco, em Cariacica, quando, segundo os moradores, acabou voltando de ré e atingiu o poste. 3 crianças ficaram feridas. Quem viu como tudo aconteceu acredita que uma falha no freio tenha ocasionado o acidente. Fato que poderia ter sido evitado se as inspeções na van estivessem em dia. A última, de acordo com o Detran, foi realizada no meio do ano passado. No local, a Polícia Militar também verificou que o veículo estava com o IPVA vencido. A van que se envolveu nesse acidente é uma van que não está regular para o transporte escolar. A regularidade ela é rígida, pressupõe 2 inspeções anuais em empresas especializadas que vão verificar todos os itens de segurança desse veículo. Ela deixou de fazer em 2018 e em 2019. É possível que esta abertura de não ter feito a inspeção tenha motivado ou proporcionado uma falha mecânica nesse veículo. Para circular como transporte escolar, o veículo precisa cumprir alguns requisitos. Dentre eles, a presença obrigatória de um monitor quando há crianças de até 9 anos. O condutor é cadastrado, ele tem que passar por um curso, tem que oferecer diversos documentos, inclusive antecedentes criminais, tem que ter o monitor quando há crianças até 9 anos, né, as menores, e tem que portar um selo no para-brisas que tem um QR Code que pode ser lido por qualquer celular com um aplicativo muito simples para dar todas as informações. Então, diferentemente disso, esta van não estava regular. O diretor-geral do Detran afirma que as fiscalizações são rotineiras. De janeiro a maio deste ano, 176 veículos foram abordados. Com relação à parte mecânica dos transportes, o órgão exige inspeções 2 vezes por ano. O agente verifica a habilitação do condutor, se ele está portando o documento de autorização para ser transportador escolar, que ele só consegue fazendo um curso profissional e depois apresentando a documentação ao Detran. Verifica as condições gerais do veículo, como faz com qualquer outro veículo, pneus carecas, enfim, toda essa situação. E verifica através do QR Code a regularidade com relação às inspeções que esta van deveria fazer 2 vezes por ano nas empresas especializadas para inspecionar toda a situação de segurança para o funcionamento do veículo. Ele esclarece ainda sobre a competência dos demais órgãos no papel de fiscalizar. A fiscalização compete à autoridade de trânsito de cada município. No caso dos municípios que têm o trânsito municipalizado, como por exemplo Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, né, compete às guardas municipais. Onde não há o trânsito municipalizado, compete à Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito, que são os agentes conveniados pelo Detran para atuar. Atualmente, segundo o Detran, mais de 3.570 veículos de transporte escolar constam no sistema como regulares. Para aqueles que insistem no transporte clandestino, a lei sofreu uma alteração nesta semana. E a multa para quem conduz o veículo irregular passou de R$ 195 para R$ 1.467. No estado, o Detran também prometeu mais rigor. Foi aprovada recentemente a gerência de fiscalização no órgão e, a partir de novembro, 50 agentes estarão capacitados para atuar em operações do trânsito. Com isso, nós vamos reforçar ainda com a presença de 5 novas viaturas preparadas para a fiscalização de trânsito e as ações integradas. Nós lançamos o programa Força pela Vida, que prevê as ações integradas de fiscalização do trânsito e, desta maneira, o Detran ajuda a coordenar uma ação simultânea e fortalecida de todas essas e outras instituições em cada tema relevante, um deles o transporte escolar. Como vocês viram na matéria, o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, informou que a responsabilidade de fiscalizar o transporte escolar é das prefeituras. Mas Cariacica diz que a fiscalização é dever do Estado. A PM também disse que o responsável pela fiscalização é o Detran. No final, ficou o jogo de empurra.
Veja no próximo bloco. Deputados federais capixabas do PSB votam contra a orientação do partido e a favor da reforma da Previdência. Ted Conte e Felipe Rigoni podem ser expulsos do PSB. É um instante só. Deputados federais capixabas do PSB votaram a favor da reforma da Previdência e contra a orientação do partido. Ted Conte e Felipe Rigoni podem ser expulsos do PSB. Ontem, a Câmara aprovou em primeiro turno o texto base da reforma. 14 destaques que podem alterar o texto base da reforma da Previdência estão sendo analisados por deputados federais. Os destaques são pedidos feitos por deputados para votar separadamente uma emenda ou parte do texto. Eles precisam ter, também, 308 votos para conseguir mudar o projeto. O texto base da reforma foi aprovado ontem, em primeiro turno. Foram 379 votos a favor e 131 contra. A matéria ainda precisa ser votada em segundo turno, o que pode acontecer até o final de semana. Passando pela Câmara, o projeto segue para o Senado, onde vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, composta por 27 senadores que são designados para analisar aquele processo em específico, e aí ele também é submetido a 2 turnos de votação, tal como na Câmara dos Deputados. Se mantida o texto básico, o texto que foi recebido, ele já segue para a Presidência da República, para sanção. Se feita alguma alteração, ele volta para a Câmara, mas para análise somente dessas questões que foram alteradas. Dos 10 parlamentares que fazem parte da bancada capixaba na Câmara dos Deputados, 8 votaram pela aprovação da reforma da Previdência. Amaro Neto, Soraya Manato, Felipe Rigoni, Evair de Mello, Norma Iubi, Ted Conte, Da Vitória e Lauriette. Somente os deputados Sérgio Vidigal e Helder Salomão se posicionaram contrários ao texto. 2 deputados contrariaram a orientação do partido e votaram a favor do texto base. Felipe Rigoni e Ted Conte, ambos do PSB, correm risco de serem expulsos do partido, segundo o código da sigla, a 5ª maior da Câmara. Votei na reforma da Previdência por 3 motivos. A Previdência atual causa desigualdade. A reforma combate uma grande parte dos privilégios, não são todos, mas combate vários privilégios que a gente tem no sistema previdenciário. Segundo, porque esta reforma vai controlar o crescimento do gasto com a Previdência. Isso é muito importante, porque senão, em menos de 10 anos, 80% dos gastos federais será com Previdência. Aí não vai ter gasto com educação, com saúde, com segurança, etc. E terceiro, porque o gasto já é muito grande. Nós precisamos ajustar esse gasto. Para ir ao segundo turno de votação, é preciso um intervalo de 5 sessões legislativas. Mas isso não significa que sejam 5 dias apartados para a realização das sessões. Eles podem ocorrer de forma contínua. Tem que ser moldadas 5 sessões na forma regimental deles. E depois ele pode ser colocado em votação, como já está sendo uma ideia que seja votado hoje, né? Porém, o tempo de votação é que a gente não sabe porque são muitos destaques, como dito, e isso demanda tempo para ser analisado e votado pelos deputados. O advogado acredita que a inclusão de estados e municípios deve ir para o Senado, após o texto base ser aprovado na Câmara Federal. A Câmara dos Deputados não teve condições de abordar esse tema agora para aprovação no primeiro turno, mas ficou clara a mensagem que eles estão relegando ao Senado essa possibilidade de discutir esse texto e com muita vontade. Para o trabalhador, de forma geral, de acordo com o especialista, muda pouca coisa. O tempo para se aposentar, o valor da contribuição e o pedágio são alguns pontos que mudam. Aqueles que recebem acima do teto do INSS, ou seja, acima de R$ 5.839, terão maiores descontos. A ideia é que as pessoas que, pelo sistema, tenham garantidos o direito de receber acima desse teto, que elas também sejam oneradas a mais na parte contributiva, porque hoje está limitada aos 11%. O deputado Ted Conte não respondeu à nossa equipe de produção. A seguir, moradores em situação de rua lutam para se proteger do frio e contam com a solidariedade e o calor humano para suportar os dias e madrugadas gelados. A gente volta já. A FIFA sorteou os grupos do Mundial Sub-17, que será disputado entre outubro e novembro, e foram definidas as seleções que vão jogar no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
O torcedor capixaba terá a oportunidade de ver seleções de tradição no futebol, como Argentina, Espanha e Holanda. Para receber a competição, o estádio vai passar por obras que devem custar mais de 8 milhões de reais. Entre as melhorias estão a colocação de uma camada de grama sintética na pista de asfalto em torno do gramado e placar eletrônico. As baixas temperaturas registradas no estado nos últimos dias mudaram os hábitos dos capixabas que tiveram que tirar as roupas de frio do armário. Mas para muitos, que nem sequer possuem armários, essa é uma das piores épocas do ano. Os moradores em situação de rua lutam para se proteger do frio e contam com a solidariedade e o calor humano para suportar os dias e madrugadas gelados. O capixaba se deparou com temperaturas baixas nos últimos dias. E olha que o inverno começou há menos de um mês. Apesar do sol tímido entre nuvens que tem aparecido na Grande Vitória, pelas ruas encontramos pessoas por todos os lados agasalhadas. 11 municípios do Espírito Santo registraram temperaturas mais baixas ao longo da semana e bateram recorde na madrugada de quarta-feira. A menor delas, segundo o Instituto de Meteorologia, foi registrada no município de Ibitirama, no sul do estado, que marcou 7 graus. Nem a Grande Vitória escapou. Para quem vive em situação de rua, se proteger do frio é complicado. Aos 37 anos e no 4º mês de gravidez, esta mulher, que prefere não se identificar, tem apenas uma manta de material fino para se esquentar e passar a noite. Sem ajuda, ela conta que se vira como pode para amenizar o frio e não agravar ainda mais a saúde, já que possui asma, doença respiratória que provoca falta de ar, tosse, entre outros sintomas. Eu tenho que aguentar o frio. O frio tá demais. Nós estamos precisando de coberta, colchão, blusa de frio. Nós não estamos aguentando calça. É num colchonete pequeno que este morador em situação de rua passa a noite com a companheira. O casal precisa dividir uma manta que ganhou através de doação. Mesmo na dificuldade, eles arrumam até espaço para abrigar mais um. É a pior época do ano. Eu tive em São Paulo. Pessoas morrem em São Paulo, como já tem morrido, por causa do frio, né? Aqui eu ainda não ouvi histórias assim, que já morreu alguém por causa do frio, mas esfria bastante aqui. É durante a madrugada que eles mais sentem frio. As poucas pessoas que ajudam, sejam com roupas, cobertores ou alimentos, fazem a diferença. Sempre tem alguém que ajuda, que traz uma comida, que traz uma agasalho, né? Mas a gente é muito discriminado pela população. Boa parte da sociedade, ela julga no olhar. Ela julga o morador de rua, muitas vezes até como um lixo, como a escória da sociedade. Há 5 anos morando nas ruas, ele afirma que já procurou ajuda em abrigos, mas não há vagas. O jeito é esperar algum gesto de solidariedade. As pessoas falam, por que vocês não vão para o abrigo? Né? Aí a gente chega lá, não encontra vaga. A resposta deles pra gente é que já tem uma lista grande de espera. Né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente tenta viver um dia após o outro. Né? Um dia de cada vez. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil, mas a gente vai lutando, a gente vai se virando do jeito que pode. A Prefeitura de Vitória informou que tem uma rede de serviços que funcionam 24 horas e oferecem abrigo. Em Cariacica, doações de agasalhos podem ser feitas na recepção da Prefeitura em Alto Laje, de meio-dia às 7 da noite. Já a Prefeitura de Vila Velha recebe doações no Centro Pop, que fica na Avenida Gonçalves Ledo, no bairro Divino Espírito Santo. É de segunda a sexta-feira até às 3 horas da tarde. Na Serra, as doações podem ser feitas na rua Neuci Lopes Vieira, em Jardim Limoeiro. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.